Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá agora dar continuidade no nosso comentário aqui sobre a introdução ao Antigo Testamento, né? Que é a nossa apostila aí que já está chegando para a reta final. A gente vai comentar o Antigo Testamento, depois o Novo, e aí tem algumas aulinhas ainda sobre hermenêutica, homilética, e a gente já vai encaminhando para o final do nosso curso, tá? Essa é a nossa terceira aula sobre introdução ao Antigo Testamento. E hoje, ao contrário daquilo que eu tinha comentado na semana passada, a gente não vai trabalhar o Antigo Testamento da maneira como está a Bíblia Hebraica. Eu tinha me confundido. A Bíblia Hebraica tem aquela divisão, né, de Torá, Nevim e Ketuvim, lei, profetas, escritos. Eu acreditei que a gente ia trabalhar dessa forma, mas não. A gente vai trabalhar da maneira como está a Bíblia cristã, o Antigo Testamento cristão. Então a gente vai trabalhar a lei, né, o Pentateuco que a gente fez semana passada. Hoje a gente vai trabalhar históricos e aí na próxima aula a gente vai fazer uma aula de proféticos e poéticos, tá certo? Então, vamos lá. Sem perda de tempo, vamos para os livros históricos. Então, eu coloquei alguns pontos aí em relação ao propósito dos livros, quais são os livros e os seus autores. Antes de mais nada, eu preciso fazer um breve comentário em relação àquilo que a gente chama de narrativa histórica. Existe uma grande diferença quando você abre um texto antigo do tempo de Moisés, do tempo de Abraão, dos povos mesopotâmicos, do povo hebreu antigo, e quando você abre uma narrativa histórica dos dias de hoje. O propósito de você narrar a história hoje, escrever a história hoje, é basicamente você ter o registro dos fatos. É você ter guardado aquilo que aconteceu, né? Seja no âmbito religioso, político, filosófico, e você poder passar isso para gerações futuras, você poder transmitir esse conhecimento. A pessoa que vive no tempo de Abraão, na Mesopotâmia antiga, na Babilônia antiga, o propósito de uma história é diferente. O propósito de uma história, normalmente naquela época, quando um cronista ia escrever, contar fatos que corroborem para a aprovação de um rei, por exemplo, né? Contar histórias de batalhas, de vitórias militares de um determinado rei, é sempre com um intuito específico, ele tem sempre um propósito específico. Não é simplesmente contar história por contar história, não é simplesmente escrever por escrever, né? Como eu li num livro há um tempo atrás, no comentário bíblico histórico-cultural, acho que da Vida Nova, se não me engano, o autor, no início de Josué, ele tem um texto bem interessante, onde ele diria, se um historiador daquele tempo viesse ler as nossas histórias hoje, ele diria que falta sentido, que falta propósito no motivo pelo qual a gente escreve história. E se a gente fosse, e quando a gente olha, nós como historiadores ou como leitores de história antiga, quando nós vamos ler as histórias dos povos antigos, muitas vezes a gente vai dizer que falta veracidade, que falta provas, porque eles não estão tão preocupados em que a história ela de fato seja verdadeira, mas a história ela tem que promover muitas vezes a imagem de um legislador. Quando, às vezes, num texto antigo, uma história traz fatos ruins sobre um rei poderoso antigo, normalmente ele está sendo contado pelo rei sucessor, né, que quer promover a imagem dele e muitas vezes em detrimento do rei antecessor. O propósito da história sendo contada aqui no nosso caso, ela é principalmente mostrar a ação de Deus no meio do povo de Israel. Mostrar a maneira como Deus conduziu o seu povo, né? Mostrar promessas sendo cumpridas, mostrar o castigo de Deus que veio sobre o seu povo nos contextos de desobediência. Então esse é o propósito principal dos livros que a gente chama de históricos. Vamos lá, tem aqui a lista dos livros, tá? Eu dei ênfase principalmente para os protestantes. Acho que colocaria aqui, né, primeiro e segundo Macabeu, se fosse citar os católicos, mas eu preciso dar uma ênfase em uma questão importante. Na Bíblia hebraica, Josué, Juízes, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, esses quatro livros
fazem parte dos profetas, e aqui eles estão no conjunto dos históricos. Eles fazem parte do conjunto dos proféticos na Bíblia hebraica, porque acredita-se que eles foram escritos por profetas. Por isso lá eles estão na divisão dos proféticos, tá certo? Aqui esses livros eles estão na divisão dos históricos, porque eles contam aí uma narrativa histórica do Antigo Testamento, tá? Então os livros que a gente tem: Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. E a gente vai falar hoje, resumidamente, um pouquinho sobre cada livro, tá? Os autores desses livros, em sua maioria, são desconhecidos, não se tem certeza. Muitas vezes a tradição judaica, o Talmud, como eu comentei semana passada, ele traz algumas afirmações sobre quem seriam esses autores, mas a gente tem muita dificuldade ainda em bater o martelo para ter certeza quem é o autor de cada livro, tá certo? Então, eu descrevi aqui que na maioria são desconhecidos, mas muitos deles se atribuem a Samuel, ao profeta Natã, ao profeta Gade, ao profeta Aías, Ido, ao profeta Semaías, Baruque e outros. Para quem ainda não leu esses livros, né, Samuel se encontra ali no início, né, desde o começo do primeiro livro, do 1º e 2º Samuel. Natã, Gade são profetas que aparecem envolvidos com a história dos reis, ainda do Reino Unido, né, quando Israel ainda é um único reino. Natã, Gade aparecem em contato com Davi, e depois você tem Aías, Ido e Semaías, que vão acompanhando os reis também, se não me engano, Salomão. E aí Baruque você tem, já é um pouco mais distante. Baruque seria o escrivão do profeta Jeremias, tá? Quem já leu o livro de Jeremias sabe que Baruque ele está ali presente. Tem até um livro na Bíblia Católica onde tem-se a pretensão de dizer que ele foi escrito por esse Baruque, tá certo? E aí você tem também a descrição também de livros não canônicos que serviram como base de consulta para esses livros, tá? E a gente vai dar uma lida nesses trechos bíblicos rapidamente, só para a gente ver que o autor que escreveu muitas dessas histórias, eles consultaram outros livros que não foram considerados inspirados pelo Espírito Santo na visão do povo judeu, tá certo? Bom, em relação aos nomes desses livros, né, normalmente ou é o personagem que mais aparece na história ou aquele a quem acredita ter sido o escritor. Como é o caso de Josué, né, ele pega esses dois casos, acredita-se que ele escreveu pelo menos a maior parte do livro que carrega o seu nome, e ele também é o personagem principal da história. Juízes, né, porque foi o período aí em que o povo de Deus foi guiado, né, vou colocar nesse termo, foi guiado por juízes. Ruth, que foi, embora Ruth não tenha escrito, ela é a personagem principal do livro, né? O livro de Samuel, vou falar que o livro de Samuel, porque ele passa a ser 1º e 2º a partir da tradução para o grego, tá bom? Por ocasião da tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta, né? Aí começa-se a se desmembrar. Mas você encontra ainda Bíblias católicas antigas, onde você tem 1º, 2º, 3º e 4º livro dos reis, né? Então, no caso, o livro do Samuel, ele além de ser o personagem principal, acredita-se também que ele tenha escrito uma grande porção dele. O livro dos reis conta a história dos reis, não me lembro se ele também inicia com esse termo. A gente viu quando a gente estudou o Pentateuco que vários desses livros carrega o nome em hebraico, né, especialmente, porque é uma das primeiras expressões que tem no livro, né? Então, e aí Crônicas vai pegar um pouquinho aí das histórias que você vê no livro dos reis, e Esdras e Neemias provavelmente escritos por Esdras, personagem central da história e possível escritor, e Esther também, personagem central de sua história, tá? Então, vamos pegar aqui Josué 10:13, só para a gente já passar por essa parte, onde vocês podem notar. Eu não consultei todos eles previamente, apenas alguns que eu já conhecia.
e o sol se deteve e a lua parou. Josué está em guerra, né, com outros povos, até que o povo se vingou de seus inimigos. E isto não está escrito no livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Então aqui você tem uma descrição de uma guerra onde Josué está perseguindo um povo inimigo, e aí, como está escurecendo, Josué dá ordem para que o sol pare de avançar, né, para que ele possa utilizar a luz ainda para vencer aquela batalha, e a Bíblia cita que o sol e a lua parou, e ele comenta que isso não é só ele que está falando, também está escrito no livro de Jasher. Esse livro, a gente não tem ele como inspirado por Deus, mas ele tem um fato que está dentro do livro de Josué, que a gente considera como um livro inspirado. Então você tem também, vamos pegar aqui segundo livro das Crônicas, capítulo 2, cadê foi 2 mesmo? 12, versículo 15. Os atos, pois, de Roboão, primeiro rei de Judá depois que o reino se dividiu, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente, na relação das genealogias. Então, aqui você já tem a citação de outros livros, né? Você tem o livro de Semaías, você tem o livro do profeta Ido. Então, são livros que não entraram aí no cânon judaico, tá? Vamos pegar outra, 9:29. 9:29 a gente tinha que ter lido primeiro, né, para seguir a ordem. Se eu anotei certo. Segundo o livro das Crônicas, 9:29. E os demais atos de Salomão, uma expressão comum, né, quando está finalizando os contos históricos sobre um determinado rei. Tanto os primeiros como os últimos, porventura, não estão escritos no livro das Crônicas de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Então aqui você tem, né, Crônicas de Natã, você tem profecias de Aías, você tem as visões de Ido. Dá para ver que os profetas eles tinham, né, os seus livros, as suas anotações, os seus registros históricos, que não entraram no cânon, mas que contribuíram aí para a formação do cânon. Tá? Por isso também se acredita que esses profetas são possíveis escritores desses livros que a gente citou, né? 1º e 2º Samuel, ou 1º e 2º Reis. E aí a gente vai para o 29:29. Deixa eu subir aqui. É 29:29, eu acho que não é do segundo. Vamos ver aqui no primeiro livro das Crônicas. Peguei de trás para frente, né? Peguei Roboão, neto de Davi, Salomão, filho, agora em Davi. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas Crônicas de Samuel. Né? A gente não sabe se ele está falando de 1º e 2º Samuel, se seria outro livro, o vidente, e nas Crônicas do profeta Natã e nas Crônicas de Gade, o vidente. Então você pode ver que esses profetas eles narraram fatos da vida de Davi, da vida de Salomão, seu filho, da vida de Roboão. E aí você tem Jeremias 36, 1-6, dando um salto no tempo aí, bem para frente. Cadê Jeremias? Isso mesmo. Então vamos lá. Sucedeu, pois, que no ano 4º de Joaquim, filho de Josias, veio a palavra do Senhor a Jeremias. Toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que eu tenho falado, de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu falei até os dias de Josias, até o dia de hoje. Porventura ouvirão os da casa de Judá o mal que eu intento fazer-lhes, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade. Então Jeremias chamou Baruque, filho de Nerias, e escreveu Baruque da boca de Jeremias no rolo
de um livro todas as palavras do Senhor que ele lhe tinha falado. E Jeremias deu ordem a Baruque, dizendo: eu estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e pelo rolo que escreveste da minha boca, lê as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum, e também aos ouvidos de todos os de Judá, que vêm das suas cidades lerás. Então aqui a gente tem essa descrição de Baruque, né, sendo o escritor de Jeremias. Bom, aqui a gente tem uma imagem, uma pequena imagem, onde você vai conseguir ver um pouco sobre os períodos históricos do Antigo Testamento. Começando aproximadamente ali, 1730 a 730, você tem a hegemonia egípcia, período em que os egípcios eram uma das maiores nações, as mais poderosas daquela época. De 1290, isso tudo antes de Cristo, a 1224, Ramsés é o faraó, é o período em que vai haver ali um contato com o povo de Deus. Tudo isso aqui são estimativas, tá? Por isso que eu comentei na última aula que pode ser que Moisés tenha vivido no ano 1500 a.C., mas que vai ter divergência de historiador para historiador. Então, 1250 a 1230, ano estimado para a saída dos escravos do Egito. Ó, esse artigo já fala, essa imagem aqui, baseada com certeza em algum artigo, já cita 1250 a 1230 como data provável, diferente de 1500, como a gente tinha comentado, né, para a saída do povo do Egito. 1200 até o final da monarquia sob Davi, tribalismo em Israel. Então, 1200, o povo ainda não é uma nação com um rei. 1064 a 965, o governo de Davi. E é o período onde vai surgir o idioma hebraico, com o qual a Bíblia, com o qual o Antigo Testamento foi escrito, tá? Não nasceu assim, sabe, de uma hora para outra, foi um tempo, né? Levou-se tempo até que uma língua específica se forme e receba um nome, né, hebraico, porque era a língua dos hebreus, desse povo descendente de Abraão. E aí você tem hebraico, surge como língua autônoma no século X, possivelmente no tempo de Davi. E aí você tem um outro fato histórico aqui, que não está tão associado diretamente com a Bíblia, sempre aqui embaixo. De 1117 a 850, ascensão da Síria. A Síria se levanta como um povo poderoso, hegemonia do Império Neo-Assírio. Inclusive foi a Síria que, depois que o reino se dividiu em Israel, Reino do Norte, Judá, Reino do Sul, foi essa Síria que levou o Reino do Norte, Israel, cativo, né, e dizimou aquela região. Então, 965 a 926, governo de Salomão. E aí, depois, período de reinos divididos, de 926 a 722. 722 foi a data em que Israel, Reino do Norte, é levado cativo para a Síria. Samaria era sua capital, foi destruída. Então, Reino do Norte, mais próspero, controla Israel e suas relações com povos vizinhos. E aqui, 722, destruição de Samaria. 728 a 700, reinado de Ezequias em Judá, primeira reforma religiosa. Então aqui, Ezequias ele já vai começar a reinar sozinho em Judá, né? Não que ele não reinasse sozinho, mas o reino do norte já não existe. E aí, Josias, né, faz uma segunda reforma. Josias, eu acho que ele era bisneto de Ezequias. Início da compilação do Nevim, ou Nebim, que é o segundo trecho da Bíblia hebraica, os profetas. E aqui de 605 a 539 você vai ter a expansão do Império Babilônico, o seu crescimento, e o ano em que o povo de Deus começa a ser levado em cativeiro. Eles são levados em cativeiro para a Babilônia, pelo menos em 3 fases, começando no ano 605, indo até o 587, 586, se eu não me engano. Sempre esqueço, 587 está aqui na minha linha. Então, 597, deportação para a Babilônia, Joaquim, Ezequiel. 587, destruição de Jerusalém, a segunda deportação. Tem textos que dizem que 605 foi a primeira,
e 587 a terceira e última. Tá? Aqui vão dizer também que é onde fizeram a compilação da lei, né, a Torá. E mais para frente, 538, o retorno dos exilados, é onde voltam 3, 4 caravanas, com Zorobabel, descendente dos reis, príncipe do povo, depois outra com Esdras e mais 2 com Neemias. Tá certo? E do 538 ao 333 vai vir o Império Persa, que vai dominar também a região onde o povo de Deus vai erguer o segundo templo do Senhor, onde as muralhas de Jerusalém elas vão ser reerguidas, né? E depois vai ter uma transição de governos do persa para o grego, do grego para o romano, aonde Jesus chega e inicia o Novo Testamento. Então isso aqui é uma linha do tempo muito resumida dos eventos do Antigo Testamento. Tá? Bom, e aí eu deixei algumas datazinhas, né, porque você vai ver que vai entrar em contradição com o do slide anterior que eu consultei de outro site. Tá? Então, período em que foram inscritos, datas aproximadas aí 1400 a 400 a.C., não dá para ter certeza. Principais eventos: domínio dos juízes, né, depois que a gente pode dizer que Moisés era um juiz, né, Moisés morre, assume Josué, entram na Terra Prometida, Josué era um juiz, e depois da morte de Josué haverão outros legisladores, homens que decidiam as questões do povo, e também eram líderes militares, que vão lutar contra povos opressores em tempo em que o povo de Deus se rebelou, né, contra Deus. Deus permite que alguns povos os oprimam, até que Deus levanta um juiz para trazer a libertação. Então você tem o domínio dos juízes, que vai da entrada em Canaã até o último juiz, Samuel. Depois você tem o Reino Unido. Depois que passa esse período dos juízes, começa-se o primeiro rei Saul, o segundo Davi e depois Salomão. São os 3 reis do Reino Unido. E depois esse reino ele vai se dividir em Israel ao norte, Judá ao sul, né? E aí você tem o pré-exílio. Esses 2 reinos divididos é o pré-exílio. E depois Israel vai ser levado cativo para a Síria, o reino do norte. Judá, o reino do sul, vai ser levado cativo para a Babilônia. Alguns anos depois, aproximadamente 70 anos, eles retornam da Babilônia para sua casa, debaixo da mão dos persas, né, donos daquele terreno agora. E esse é o período que a gente chama de pós-exílio, onde tem as histórias de Esdras, de Neemias, de Esther, onde tem as profecias de Ageu, Zacarias, Malaquias, tudo no período pós-exílio. Bom, então a gente tem aí Josué, né? Josué é praticamente o período dos juízes, o período em que ele foi escrito, entre 1406 a 1000 a.C., onde ainda você não tinha uma monarquia. O autor é desconhecido, como a gente comentou, mas a tradição afirma que foi Josué e Finéias. Finéias é o neto de Arão, também sacerdote, que aparece, eu não sei aqui em Josué 24, 26, mas ele tem uma aparição durante a caminhada no deserto, matando um homem que se casou com mulheres que eram de outros povos e já estavam se inclinando à idolatria, a outros deuses, a imagem de esculturas. Temas principais: conquista militar. Josué é o sucessor de Moisés, né? Eles vão entrar em Canaã, vão passar pelo Jordão e começar a fazer guerra contra Jericó, contra Ai, contra vários povos. E aí, depois de fazer guerra contra esses povos, eles dividem a terra entre as 12 tribos e se estabelecem. O livro dos Reis, ele, como eu comentei, né, o autor anônimo, o Talmud vai dizer que é Samuel, e aqui você tem uma decadência espiritual, né? O povo se estabelece na terra, os filhos nascem, crescem e não conhecem a Deus, e vão para a idolatria, começam a servir outros deuses. Deus levanta uma nação inimiga, coloca aquele povo em cativeiro, eles se lembram de Deus, clamam a Deus, Deus levanta um libertador, eles conseguem se rebelar contra aquela nação estrangeira e voltam ao seu momento de paz. Passa-se aquela geração, a próxima geração vai para a idolatria e assim segue o ciclo. Deus levanta o opressor, o povo clama a Deus.
poderoso libertador e conseguem se livrar daquele opressor. Então daí você tem Jefité, você tem Sansão, você tem Otiniel, você tem Débora, enfim, você tem vários juízes, juízes grandes, juízes menores, como tem aí a divisão, tá? Mas é um período espiritualmente muito conturbado para Israel. Dentro desse período dos juízes, você tem a história de Ruth, né? Novamente, o livro de Ruth não tem autor, mas o autor já conhecia Davi, porque nos últimos versículos mostra a genealogia, né, de Ruth, que nasceu o seu filho, que nasceu o neto, e aí ele vai puxando a genealogia até mostrar que chegou em Davi. Ou seja, quem escreveu o livro de Ruth já tinha conhecimento não só da vida de Davi, mas também da sua importância, porque senão não citaria, né? Então é o período do juiz, a gente não sabe exatamente no período de qual juiz, né? Mas teve um período dos juízes onde cada um fazia aquilo que bem parecia aos seus olhos. Lá no finalzinho do livro dos juízes você tem essa citação. Aqui você tem o caso do esposo de Noemi, que desce com a sua esposa e seus 2 filhos, né? Malom e Quilion, para Moabe, terra da maldição, uma terra estrangeira. Lá o esposo de Noemi vai morrer, os seus 2 filhos vão se casar, os 2 filhos vão morrer. Órfã, que é uma das esposas de um filho, volta para a casa do seu pai, enquanto Ruth, que era a esposa de outro filho de Noemi, fica com a sogra, fica com Noemi, e elas retornam para Belém de Judá, aonde Deus começa ali um trabalhar, né, um processo de restauração, aonde elas vão voltar a uma glória, né, antiga. Principais eventos, biografia de Ruth. E aí depois a gente tem Samuel. Samuel é um livro de transição. Samuel, ele é praticamente o último juiz. Os filhos de Samuel eram corruptos, aceitavam suborno para estabelecer julgamento. E aí o povo se cansa desse período de juízes e pedem um rei. Samuel então foi o último juiz. Deus levanta Saul como rei, né? E aí você tem essa vista dessa transição de Saul, e aí depois vai contando de Saul para Davi, de Davi para Salomão. Então, também anônima a tradição sugerindo Samuel do capítulo 1 ao 24, e o restante, Natã e Gade, como a gente citou lá quando a gente leu 1 Crônicas 29 e 29. Outros vão sugerir Abiatar, que era um sacerdote também que estava com Davi, tá bom? Bom, esses são os principais eventos que eu comentei. Ele foi escrito possivelmente entre 950 e 900 a.C., porque o autor ele escreve lá em Samuel 27:6 que já conhecia a divisão, né? Vamos dar uma olhadinha da monarquia. Samuel 27, versículo 6. Então lhe deu a Quis, naquele dia, a cidade de Ziclag. Por isso, Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. Ou seja, rei de Judá, Judá já era uma nação independente da nação de Israel, tá bom? E aí, é isso. Depois de Samuel, você tem reis. O período dos reis aqui também é um período que vai abranger um espaço de tempo longo, desde de Salomão praticamente, morte de Davi, início do reinado de Salomão, até a queda do último rei de Judá em 587 a.C., quando a Babilônia toma Judá e os leva cativo. Tá? Então, algumas fontes também são citadas, fontes não canônicas são citadas no livro dos reis. Vamos dar uma olhadinha, primeiro livro dos reis 11:41. Deixa eu dar uma olhada aqui. Primeiro livro dos reis 41. Quanto ao mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão. Então, é um outro livro aqui que a gente não tem conhecimento sobre ele. Depois você tem 14:29.
E quanto ao mais dos atos de Roboão e tudo quanto fez porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Isso aqui é uma citação, né, mas eu acredito que é as crônicas que a gente tem. Não é não canônica. Então, principais eventos, né, vai da morte de Davi à deportação para a Babilônia. Observação, tanto Samuel como Reis e Crônicas eram um livro, isso aí a gente comentou, né, no caso da tradução do hebraico, ele foi dividido em 2 volumes. E aí a gente vai para Crônicas. Crônicas, ele é um livro diferenciado, o autor dele já conhecia a deportação para a Babilônia e já conhecia também o retorno, né? Alguns vão afirmar, inclusive, que foi Esdras que escreveu 1º e 2º Crônicas. Então, o autor, ele é anônimo, a tradição afirma ter sido Esdras por conta de uma semelhança que tem aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Segunda Crônica, segundo livro das Crônicas, 36, do 22 ao 23. Então, porém, no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, ao qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, o Senhor, seu Deus, seja com ele e suba. Isso está escrito no final do 2º livro das Crônicas. Em Esdras, capítulo 1, do 1 ao 3, a gente tem essa semelhança aqui, ó. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, mesma coisa, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo... E aí vai. Tá? Então, essa semelhança aqui do final de Crônicas para o início de Esdras sugere que tenha sido Esdras, né? Aqui a gente tem mais certeza que realmente Esdras escreveu o livro de Esdras, mas que Crônicas também teria sido escrito pelo mesmo. A redação aproximadamente, então, 440 a.C., se foi Esdras que escreveu, né? E aí, você tem, suas fontes são citadas, a gente tem 1 Coríntios 27 e 24, outros textos que a gente já leu, tá? Dos profetas, Gade, Idos, Semaías, Natã. Bom, os eventos que começam no primeiro livro das Crônicas vai desde a criação, tá? Vai desde a genealogia, desde Adão, vai passar, vai dar uma resumida boa, vai passar pelo período dos reis, vai contar fatos que você não tem muitas vezes no livro dos reis, vai ter uma perspectiva diferenciada, e aí vai acabar, o povo vai para o cativeiro, e depois o finalzinho do livro mostra o povo retornando do cativeiro babilônico. E aí a gente tem Esdras e Neemias, pessoal, e a gente já vai chegando aqui no finalzinho dessa linha do tempo histórica aí do Antigo Testamento. O autor é Esdras, tanto de Esdras como de Neemias. Provavelmente foi escrito no período do reinado de Artaxerxes I. O Artaxerxes I, que era filho do rei Assuero, que foi esposo da rainha Esther, tá? Do livro da Esther. O Esdras, ele era sacerdote, né? E o Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, desse rei aqui. Principais eventos, você vai ter em Esdras o retorno dos exilados, tá? Zorobabel, príncipe do povo, descendente dos reis, do rei Davi, ele traz a primeira caravana, Esdras traz a segunda, Neemias traz a terceira. No período do livro do Esdras, você vai ver a reconstrução do templo, em Neemias você vai ver a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Tá? Esse templo que eu comentei agora, ele é o segundo templo de Deus, né? O primeiro Salomão construiu, foi destruído pela Babilônia, o segundo Esdras está construindo agora, futuramente vai ser embelezado pelo rei Herodes, tá? O Herodes o Grande, que mandou matar as criancinhas quando Jesus ainda era um bebê, e no ano 70 depois de Cristo, depois que Jesus já tinha feito todo o seu ministério, subido para o céu, os discípulos pregando, esse templo aqui que Esdras está erguendo também vai ser destruído pelos romanos, e até hoje você não tem um terceiro templo de Salomão, porque
porque atualmente você tem o Domo da Rocha, aquela mesquita importantíssima para os muçulmanos, exatamente no local sagrado, onde tem que ser o terceiro templo. Bom, é isso sobre Esdras e Neemias. São livros de reconstrução. E o livro de Esther, ele é bem interessante porque ele se dá nesse contexto dos judeus que ficaram nos locais para onde eles tinham sido levados cativos, né? Então aqui você tem os persas reinando, uma parte dos judeus já voltando para sua terra, o templo sendo reconstruído, as muralhas sendo reconstruídas, e Esther vivia em Suzã, capital desse império gigantesco que foi o Império Persa. Hadassah, né, como era o seu nome, vivia com seu tio Mordecai, ou Mardoqueu, e aí a rainha Vashti vai ser, como que eu vou dizer, rejeitada pelo rei, porque ela não atendeu um pedido do rei, e aí vai ser feito todo um teste para que o rei tome para si uma rainha para colocar no lugar da Vashti, e a Esther, a Hadassah, vai ser escolhida. Ela vai ter o seu nome mudado para Esther, né? Hadassah significa murta, é um nome hebraico, vai ser trocado para Esther, que significa estrela, é um nome persa, talvez para esconder inclusive sua nacionalidade, né? Os judeus eles eram bem perseguidos, e vai ter alguns acontecimentos bem interessantes nesse livro. Ramã vai se levantar, um homem extremamente orgulhoso, para matar, exterminar todos os judeus que vivem no meio dos persas, e aí Deus ele vai trabalhar de uma maneira aonde é Ramã que vai ser morto e Mardoqueu, tio de Esther, é que vai ser honrado. Então é um livro que não cita o nome de Deus, por incrível que pareça, mas é um livro onde você vê Deus operando o tempo todo. E é interessante também que essa história da Esther, ela traz o início de uma festa importante para Israel, que é a festa do Purim. No dia marcado para onde os judeus eles iam ser mortos em todo o Império Persa, foi o dia decretado em que o povo de Deus poderia matar os seus inimigos. E aí eles fizeram essa festa, né? E ficou conhecida como Festa do Purim. Bom, é isso. Esses são os livros considerados históricos, tá? Na Bíblia cristã, né? Na Bíblia protestante, aqui ficou faltando o primeiro e segundo livro dos Macabeus, que conta uma história bem interessante também. Eles seguiriam na linha do tempo. O Império Persa ia cair diante dos gregos com Alexandre o Grande. Depois da morte precoce de Alexandre o Grande, com 33 anos, o império gigantesco dele é dividido entre os seus generais, Ptolomeu, Seleucida, eu não vou lembrar o nome dos quatro, tá? Cassandro, Lisímaco, eu acho que são esses. E aí, a região onde o povo de Deus ficava, ora ela vai ser dominada pelos Ptolomeus, que governavam o Egito e a região sul ali, ora vai ser pelos Seleucidas, da Casa do Norte, né? Então tem um período onde Antíoco Epifânio, da Casa dos Seleucidas, que reinava sobre a Síria, sobre a parte norte de Israel, eles vão dominar sobre Israel e querer impor a sua cultura. Então, no atrito entre judeus e gregos, o templo vai ser fechado, vão oferecer porcos, que era um animal impuro, para os judeus no templo do Senhor, uma imagem de Zeus vai ser levantada, e tudo isso vai gerar uma revolta da família dos Macabeus. Primeiramente, Judas Macabeus, com seus irmãos e seus exércitos, vão se rebelar contra esse domínio grego e conseguir uma independência temporária ali, até que os romanos vão dominar o Império Grego também. Essa é a historinha que é contada ali no primeiro e no segundo livro dos Macabeus. É bem interessante. Bom, então é isso, pessoal. Na próxima a gente vai trabalhar um pouquinho mais a questão do livro dos profetas e dos sapienciais, tá? Nos livros de sabedoria, aí, como Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.